A gente vai começar agora, né? Durante os primeiros 6 meses a gente falou muito sobre estética. Agora a gente vai começar a falar de ética e política. O tempo é curto. Espero que a matéria seja apresentada da melhor maneira possível, ainda que a gente saiba de todas as dificuldades que a aula remota implica, né? Temos mantido a ideia de oferecer aulas de no máximo 30 minutos, porque é o tempo que eu acho que permite ao aluno entender a matéria, né? Depois acho que fica um pouco mais cansativo, no máximo 35 minutos, estourando. Se às vezes tem alguma coisinha para terminar, fechar, né? Muito bem. Hoje a gente vai começar a falar sobre filosofia, sobre ética e filosofia social e política. Fechamos estética. Vamos começar a falar sobre filosofia social e política. E ética. Bem, há um conjunto de palavras que estão mutuamente associadas quando se fala de ética. Por exemplo, a palavra moral. Por exemplo, a palavra política. Né? O que a gente pode falar em linhas gerais sobre filosofia política, diferenciando de filosofia de ética e de moral, ética e moral são muito próximas. A princípio, a palavra ética é uma palavra de origem grega, ao passo que a palavra moral é uma palavra de origem latina, do latim. Pode-se, inclusive, dizer que a palavra moral é a tradução que os filósofos latinos, em especial os teólogos cristãos, traduziram a palavra ética. A palavra ética, por sua vez, que é de origem grega, aparece de forma substancial na obra de Aristóteles, particularmente na obra Ética Nicômaco, que é o principal tratado de ética da antiguidade. Bem, como assim? Aristóteles, como nós sabemos, classificou os saberes em 3 gêneros. Ele vai dizer que existem 3 tipos de saber. 3 tipos de saber que não necessariamente se relacionam. O saber teórico, teorem, o saber prático, praxis, e o saber produtivo, poiesis. O saber teórico, teorético, é o saber dirigido à contemplação da natureza. É a compreensão da natureza. E nelas estão ingressas as disciplinas teóricas, as ciências teóricas, tais como a física, a própria metafísica, enquanto uma ciência que procura vislumbrar aquilo que são as causas primeiras, os conceitos fundamentais que vão fundamentar, inclusive, os conceitos mais basilares que fundamentarão, inclusive, a própria física, como o problema do ser, né? Uma ciência sobre a alma, uma psicologia, uma ciência sobre os seres vivos, uma biologia, uma ciência sobre os vegetais, uma botânica, um tratado do céu, uma astronomia. São as ciências teóricas, ou teoréticas, são as ciências que contemplam e observam a natureza. Por outro lado, nós temos o saber produtivo. É quando não contemplo a natureza. É quando eu manipulo a natureza, eu transformo a natureza a favor do homem, ou para o encantamento do homem. No caso, as artes e as técnicas. A gente viu toda a aula anterior, todo o período anterior de estética e filosofia da arte, a gente discutiu bastante o quanto para a filosofia antiga arte e técnica se misturavam. Não havia uma clara diferença entre arte e técnica. Uma coisa significava literalmente a outra. Né? Mas sobrou um tipo de saber, que é o saber prático, ou a praxis. Né? Uma palavra que depois foi resgatada por Karl Marx. Né? A praxis. A praxis, que é uma palavra grega, que vai aparecer na nossa palavra prática, diz respeito à atividade humana em relação com o outro. Ou seja, como eu me relaciono com o outro, que é um tipo de saber diferente do saber teórico, de contemplação da natureza, e de um saber produtivo de alteração e transformação da natureza.
Aristóteles identifica três grandes ciências se ocupando da praxis: a ética, a política e a economia. A ética, que vem da palavra ethos, na verdade são duas palavras, ethos e ethos, né? Tem uma variaçãozinha aí na vogal ser aberta ou fechada, diz respeito da ação do o aspecto individual. Eu não diria nem individual, porque a palavra indivíduo é complicada no grego, mas eu diria o aspecto pessoal de como um indivíduo interage e lida com o mundo dentro de uma perspectiva de uma vida social. A ética, portanto, seria uma ciência dirigida do indivíduo para a sociedade, poderia-se dizer assim, pensando questões pertinentes a esse indivíduo. O que é a felicidade, o que são as virtudes, como alcançá-las, como almejá-las, como adquiri-las. É toda uma discussão focada na perspectiva do indivíduo. A moral vai ser uma espécie de tradução da ética aristotélica, da ética nascida de Aristóteles, da ética dos antigos. Ou melhor, do grande antigo, que foi Aristóteles. Só que a moral, a gente não fala de uma moral grega, fala de uma moral cristã. A moral vem associada com um conceito que você não tem tão presente, tão conceitualmente presente, na antiguidade, que é a noção de dever. O cristianismo traz consigo a noção de dever. Uma vez que a compreensão do que seja natureza para o cristianismo é diferente do que é natureza para o grego antigo. Para o grego, agir eticamente é agir segundo a natureza. A natureza provê, ainda que desigualmente, ela provê as condições para um homem ser feliz, por exemplo. No caso do cristianismo, não. A natureza não provê as condições para o homem ser feliz. Porque a natureza é pecaminosa. A natureza humana está marcada pelo pecado original. Portanto, ele não encontraria em si mesmo, de forma autônoma, condições para uma vida felicítica, para uma vida harmoniosa, para uma vida esperada. Ele dependeria, portanto, do mandatário divino. Ele dependeria de orientações extranaturais. Tá? Ele não possui condições próprias de estabelecer o melhor para si. Tudo bem? Muito bem. Nesse sentido, a moral cristã está fundada na noção de dever, porque é uma moral de compreensão heterônoma. O que significa de compreensão heterônoma? O homem não possuiria condições próprias para estabelecer o que é reto e certo para a sua vida. Ao passo que, na moral, na ética grega, não. A ética grega está profundamente fundada na autonomia e não na heteronomia. O homem possui condições próprias de estabelecer uma reta condição, um reto caminho. A política, por sua vez, será pensada da dimensão do indivíduo para a sociedade. Ou melhor, do indivíduo para a sociedade é a ética. Da sociedade para o indivíduo. É quando eu começo a perguntar questões pertinentes à sociedade como um todo. O que é o poder? Quais são as formas de governo? Há formas justas de governo? Há formas injustas de governo? O que é o poder? Como se organiza a sociedade? O que é a justiça? Essas são perguntas pertinentes à dimensão da política. A palavra política se origina da palavra polis. Polis, em grego, é a cidade-estado.
é a cidade-estado. Aí, uma outra ciência que aparece também nesse período, que vai ser cunhada, é a palavra economia. A palavra economia, desculpe, a palavra economia é uma palavra criada a princípio por Aristóteles. E o que é economia? A economia, oikos, nomos, é a legislação da casa. Aristóteles, quando fala de economia, ele pensa numa economia de caráter doméstico. Ele não pensa numa ciência global chamada economia. Ele pensa numa ciência que é aquilo que nós chamamos hoje de economia doméstica. Uma economia como você gerir os seus bens. Né? Mas essa palavra vai ser resgatada e vai ser contemporizada a partir do século XVIII, por Adam Smith, Davi Ricardo, depois por Karl Marx, depois por toda a linhagem de economistas, ora liberais, ora comunistas, socialistas. Vai ter um grande leque de autores que vão tentar estudar o que é economia. Né? E aí a palavra economia tem um sentido mais amplo. Ela tem o sentido de uma ciência que estuda a gerência de bens e serviços de uma sociedade. Entendendo que o próprio capital tem fluxos muito específicos devido às condições de produção de um determinado serviço, de um determinado produto. Ou seja, como isso é gerido, como isso se organiza numa sociedade planetária. Essa ideia não passa nem um vento, não passa nem um tiquinho na cabeça do Aristóteles, ao cunhar o termo. Ainda que devemos reconhecer em Aristóteles aquele que cunhou a palavra, economia. Mas essa palavra só vai ter o sentido como nós hoje entendemos, como uma ciência que estuda o fluxo de bens, de serviços, as relações de capital, só a partir do século XVIII. Portanto, é uma ciência recentíssima. Tá? Muito bem. Então aqui estão apresentando alguns pontos importantes. O que é ética, a diferença de ética para moral, o que é política, o que é economia originalmente. É claro que quando a gente fala de política, a gente fala de dois aspectos. De uma filosofia política e de uma ciência política. Há uma diferença entre filosofia política e ciência política? Pode-se dizer que sim. Ainda que os temas abordados por ambas as áreas se confluam, entrem em contato uma com a outra. A princípio, a ciência política, como ciência, ela está muito mais vinculada às chamadas porções mais experimentais, né? Ou seja, ela está vinculada à sociologia, ela está vinculada à psicologia social, ela está vinculada à história e à economia. Não significa que a filosofia não esteja também, mas ela tem um aspecto muito mais de estudo das dinâmicas de grupo numa sociedade do que propriamente um entendimento, uma análise do conceito, dos conceitos pertinentes à coletividade. Né? A filosofia política, mais do que a ciência política, é mais uma teorização, né, de como deve ser o Estado. Ela é muito mais como própria da filosofia, é muito mais uma teorização, uma análise teórica. Pense que a ciência política vai trabalhar com conceitos de estatística, a filosofia política nem tanto. Né? Digamos que a ciência política, enquanto ciência, está muito mais vinculada ao experimentalismo, à análise fática dos acontecimentos, ao passo que a filosofia está muito mais vinculada aos conceitos necessários que vão sustentar e permitir a compreensão desses eventos. Portanto, a filosofia política ela procura compreender os conceitos, ao passo que a ciência política tenta operacionalizar conceitos para o entendimento fático, dirigido, encontrado nas sociedades.
Nesse sentido, a filosofia vai se ocupar de uma série de questões primordiais. No fundo, a filosofia política é uma ontologia, uma ontologia do ser social, um entendimento da essência, dos conceitos fundamentais do que é o ser humano em sociedade, e vai se vincular a uma série de perguntas importantes a serem feitas. Hoje, a primeira aula é uma, é uma abertura, uma abrangência, uma análise abrangente sobre as questões fundamentais da filosofia política. Por exemplo, a filosofia política pergunta como as sociedades se organizam. Uma das formas de você encontrar de organização da sociedade são os governos. São os governos. Ou também, uma forma mais geral, o Estado, como um tipo de instituição que se destaca da sociedade e organiza essa sociedade. A pergunta que se faz é: esse destacamento é necessário? É preciso que haja governos para as sociedades se organizarem? Se há necessidade, o que motiva a formação de governos? E mais do que motivar a formação de governos, o que legitima um governo? Se você reconhece a existência de um Estado, a necessidade de um Estado, esse Estado vai gerir a sociedade, portanto, seus indivíduos como? Há limites entre o Estado e a sociedade? É uma discussão fundamental desde o início da formação da filosofia, que vai se encontrar muito sólido, por exemplo, na filosofia contemporânea. As discussões pertinentes ao liberalismo e ao iluminismo, que vão perguntar quais os limites do Estado. Se há limites entre o Estado e a sociedade, como se dá a relação entre o Estado e a sociedade? O Estado tem papel de mediar as relações entre os indivíduos? Uma pergunta simples. São perguntas filosóficas, são perguntas pertinentes à organização da sociedade, ao que vai se chamar de ciência política, a ciência da polis. Polis aí é a cidade-estado grega, mas a gente pode falar em termos contemporâneos a sociedade como um todo. Porque a sociedade como um todo é uma polis enquanto um sistema organizacional, um sistema de organização e de controle de indivíduos. A gente falou de economia. A economia não é política, a economia é a gerência dos bens produzidos e dos serviços produzidos por uma sociedade. Há uma relação entre economia e política? Como essa relação se dá? Quem está subordinado a quem? É a política que está subordinada à economia ou a economia à política? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples agora. A gente está tendo uma disparada do arroz, né? Devido à questão do Covid, da pandemia, a gente está tendo uma disparada do preço do arroz e de outros produtos que o governo não tem se mostrado competente para gerir. Mas aí entra uma questão importante. Como um Estado interfere na economia? O quanto ele deve interferir na economia? Os liberais dizem que não deve interferir. Mas aí você tem um problema. Você pode ter populações inteiras, populações maciças passando fome. Se o arroz dispara o valor, e fica o Estado achando que quieto, as pessoas vão conseguir comer. Elas não vão conseguir comer, elas vão passar fome porque elas não têm o salário suficiente para comprar alimentos. O Estado tem que interferir? Vamos pensar, por exemplo, há pouco tempo, né? A própria pandemia produziu uma dificuldade imensa das pessoas de obterem emprego, e a gente já está vivendo um processo de recessão que obrigou o governo federal a ampliar o valor de bolsas de ajuda, né? Os famosos R$ 600 dados. Isso é uma interferência, claro, do Estado sobre a economia. Portanto, uma interferência da relação entre política e economia. Você vê que as coisas são muito mais intricadas do que a gente imagina. Então, olha o conjunto de perguntas que estão aí vinculadas quando a gente fala. Ou seja, há um Estado? Há necessidade de um Estado? Qual o motivo da necessidade de um Estado? Como a sociedade se organiza levando em conta a existência de um Estado?
Se ele existe, quais os limites entre o Estado e a sociedade? O Estado deve agir organizando os seus indivíduos, orientando os seus indivíduos? Eu só estou lançando perguntas mesmo. Qual a relação entre política e economia? Se eu falo de Estado, eu falo de poder. O que é o poder? O poder vai além da relação entre Estado e sociedade, mas reconhece-se aí um poder. Mas o que é um poder? Os militares possuem poder, porque possuem poder de armas. Mas o poder, como vai dizer muito bem o Michel Foucault, vai muito além disso. Quando o médico diz, você tem alta, você pode sair do hospital, há uma gerência de poder. Quando alguém sofre uma multa porque não está andando de máscara, há uma gerência de poder. O poder deve se... Como se justifica o poder? Dizer, não pode porque você coloca em risco outras pessoas devido à pandemia. Então a pergunta que se coloca, que vai além da questão da pandemia, é como se justifica o poder? E qual é a relação entre poder e política? E se os poderes devem ser justificados, significa o mesmo dizer que há poderes lícitos e ilícitos, justificáveis e injustificáveis. O ser humano tem poder de matar um outro ser humano? Tem. A gente sabe que, em geral, seres humanos são mortos por outros seres humanos, e não por outra espécie. Ele realmente tem poder. Qualquer ser humano tem poder de matar um outro ser humano. Esse poder é justificável? Não, ele não é. Ele é ilícito. Em certas situações, em algumas situações não. Pense num estado de guerra de um país contra o outro, se torna lícito que aquele indivíduo que está ocupando o Estado reconhece aquele indivíduo o direito de matar o outro indivíduo porque está em estado de guerra. Mas não em estado de guerra declarado, ele não poderia fazer isso. Então a gente vê um problema que vem conjunto à noção de poder. Quando se diz que o poder, ele é lícito ou ilícito, ele é reconhecido ou não reconhecido pelo Estado, eu não posso encarcerar um indivíduo, senão eu estaria em atitude de sequestro. Eu, pessoalmente, não posso encarcerar um indivíduo. Mas se eu for um carcereiro pago, um funcionário, uma prisão, eu estou encarcerando o indivíduo. Eu estou proibindo ele de sair. Estou prendendo ele, estou colocando cadeado. Estou dizendo, você não vai sair daqui, queira ou não. Mas naquela situação é justificável, é legítimo, é lícito, é reconhecido pelo Estado. E a gente vê um problema aí. O que é justiça? O justificável, não justificável, a pergunta é, o que é justiça? Quando o poder é legítimo, não legítimo. Quando o poder é justificável e não justificável. Quando o uso do poder é reconhecido ou não reconhecido pelo Estado. Eu sou proibido de não deixar de encarcerar alguém. Mas se eu tenho meu filho e diz que quero sair com 6 anos, eu não vai sair. O Estado reconheceria que eu tinha o direito de dizer não vai sair porque ele é incapaz. Eu tenho a responsabilidade sobre a sua guarda, porque é uma criança. Então tem a questão toda da legitimação, não legitimação do poder. A política envolve indivíduos. Os indivíduos são sempre tidos como iguais? O quanto eles são tidos como iguais? Ou seja, a pergunta que chega é, quem pode participar da política? Numa sociedade escravocrata, como a sociedade grega, e até o século XVIII, XIX, como por exemplo no Brasil, escravos estavam impedidos de exercer a vida política. Mas, por exemplo, hoje ainda tem indivíduos que são cerceados da vida política? Tem. Estrangeiros não podem votar, por exemplo. Se mal me engano, presidiários não podem votar. Então, se mal me engano, pode ser que eu esteja equivocado. Teria que rever as leis. Mas, de qualquer maneira, há uma discussão sobre
é uma discussão legítima, no sentido de válida, que faz parte de uma reflexão filosófica no campo da política, sobre os limites da participação, os limites da cidadania. O que é cidadania? O que é o princípio da igualdade, da isonomia, da isocracia, da isegoria? Ou seja, como esses limites são estabelecidos numa sociedade? Quem pode, portanto, exercer a vida política na cidade? E aí a gente chega a uma outra questão, que é a questão dos direitos. Quem pode ter direitos? Por que pode ter direitos? Qual o valor da tradição na política? Por exemplo, os países de língua inglesa adotam muito o valor da tradição. Certos procedimentos, certos protocolos do nosso comportamento são aceitos por tradição. Mas aí vale uma pergunta sobre a moralidade. Tem um filósofo francês chamado Henri Bergson que ele fala de uma moral aberta e fechada. Ele diz que toda moral ela tem um aspecto aberto e fechado. O que é o aspecto fechado? Fechado é, a gente tem um conjunto de tradições no qual a gente se equipara a partir dessas tradições e as leva em conta como algo que nos sirva de base. Por exemplo, uma sociedade como a nossa brasileira, de base fortemente cristã, os valores morais do cristianismo fazem parte dessa moral fechada. Com certeza. Mas é preciso uma abertura. Toda moral ela envolve um aspecto fechado e aberto. Ela também envolve uma abertura, ela também envolve um momento de reflexão e questionamento sobre os próprios valores estabelecidos. Sobre aquilo mesmo que já está dado como status quo. Então, qual o papel e o valor da tradição na política e na formação das leis? Se esse papel é absoluto, a gente está vivendo uma sociedade conservadora. Não está se dizendo aqui que eles devam ser totalmente denegados. Eles precisam ser, no mínimo, discutidos. Então a gente vê aqui, quando a gente fala de ciência política, a ciência política ela envolve muito mais uma questão pertinente à vida em sociedade, né? É uma análise direta sobre dados estatísticos, mais voltada para o fazer, né? Para a análise da pesquisa direta sobre o que é a sociedade. Ao passo que a filosofia política ela é uma teorização sobre esses conceitos. Ela é muito mais teórica. E, a meu ver, muito mais profunda. Ok? Muito bem. Na próxima aula, a gente vai começar a falar dos períodos históricos da filosofia política. O que foi discutido, o que estava em jogo quando se começou a falar de filosofia política na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Tá? Vou fazer uma apresentação rápida desses 4 períodos para a gente já ter uma ideia por onde esses autores vão caminhar. Quando eu falar de filosofia antiga e falar de Platão e Aristóteles, você já sabe que eles estão dentro do escopo dessa discussão própria da antiguidade. Quando eu falar de Agostinho de Hipona, na Cidade de Deus, dentro do escopo da discussão da Idade Média. Quando eu falar de Maquiavel, dentro do escopo da modernidade. Quando eu falar de Foucault, por exemplo, dentro do escopo, do plano de discussão proporcionado na contemporaneidade. Tá ok? Na próxima aula a gente vai discutir os períodos históricos da filosofia política. Vamos avançando aos pouquinhos, vamos ver até onde vai, mas a gente vai devagarinho e chega lá. Abraço.